Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal de Abreu, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente para a classe de Artes, Letras e Ciências da Academia de Marinha, Almirante Roque Martins, Excelentíssimos Senhores Académicos, Minhas Senhoras e Meus Senhores, e gostava de fazer aqui uma referência muito especial à professora Raquel Soeiro de Brito, que está hoje na audiência. Foi, quando era vice-presidente, foi por aqui que eu entrei na sua classe, e pelo braço do atual vice-presidente. Portanto, é com muito gosto sempre que venho à Academia de Marinha. Infelizmente, a participação de quem está no ativo é complicada, mas a evolução que a Academia sofreu por razões do Covid, em que passámos a ter as sessões também disponíveis num canal do YouTube, transformou-me naquilo que é um passageiro frequente desta Academia, mas por essa via. E, portanto, Sr. Presidente, foi muito útil e é muito útil para quem não consegue, pela atividade naturalmente do ativo, estar presente, poder acompanhar na mesma as matérias e a atividade da Academia. E o que me traz aqui hoje é a engenharia hidrográfica, principalmente naquilo que se refere aos desenvolvimentos dos últimos 200 anos, se bem que a hidrografia na Marinha não começou propriamente há 200 anos, mas houve uma série de desenvolvimentos tecnológicos, científicos, durante o século XVIII, que depois tiveram um impacto significativo naquilo que foi a hidrografia, a cartografia, que eu chamo contemporânea e que vai desde o início do século XIX até hoje. Portanto, a hidrografia na Marinha existe desde o período quinhentista, desde os descobrimentos e da expansão. Já existiam na altura uma série de unidades orgânicas do reino que tinham funções em tudo semelhantes às que têm os serviços hidrográficos de hoje em dia. Faziam cartografia, atualizavam cartografia, serviam de depósito de instrumentos náuticos e apoiavam depois todos os desenvolvimentos da navegação. E estão aqui neste slide alguns destes exemplos. Agora, porquê esta modernidade da hidrografia a partir do século XVIII, XIX? E para isso eu trago-vos aqui neste slide 3 representações da Carta de Portugal Continental, uma do século XVI, uma do século XVII e uma do século XIX, onde claramente se vê que o rigor e a percepção que nós temos da representação do nosso espaço territorial de hoje em dia é muito mais associado à imagem do século XIX do que às outras duas. Então, o que é que aconteceu? O que é que foi tão revolucionário que mudou o modo de fazer cartografia? Algo muito simples, que foi basear a produção, a aquisição dos dados para a produção de cartografia naquilo que se chama uma triangulação geodésica. E, portanto, fazer observações astronómicas em locais específicos, com a obtenção rigorosa da latitude e da longitude dos lugares, e depois, por métodos de triangulação, medição de ângulos horizontais, construir uma rede de pontos de referência que depois, adensados para fazer a representação e a obtenção da localização geográfica de objetos, estruturas ou o que fosse, permitiu chegar a uma representação ou uma técnica que é hoje aquela que nós conhecemos. Ainda hoje em dia seguimos sensivelmente esta técnica, embora existam, pela evolução tecnológica, sistemas que nos permitem ser muito mais ágeis do que aqueles que existiam na altura. E, portanto, isto arrancou com quem? Com um astrónomo e um cartógrafo francês, Cassini, em 1744, que fez a Carta de França em 180 folhas, e a técnica de Cassini, com a triangulação que aparece ali na imagem do lado esquerdo, ela, de alguma forma, começa-se a alastrar para outros locais de interesse no território europeu, começando pelo Reino Unido. E porquê o Reino Unido? Porque havia uma referência geográfica no Reino Unido que começava a ser utilizada, ou que era utilizada
muito comumente, que era a localização do Observatório de Greenwich para fazer depois todas as referências para as longitudes. E o que acontece é que Cassini desafia os ingleses a obter a localização rigorosa do Observatório de Greenwich. E é William Roy que vai fazer este trabalho, vai inclusivamente ligar a sua triangulação a partir da triangulação francesa, atravessando ali o estreito do Canal da Mancha, até chegar a Greenwich. E o que acontece é que, na altura em que isto estava a acontecer, portanto, estamos em 1784 a 90, o nosso embaixador em Inglaterra apercebeu-se deste processo. Estamos a falar de Luís Pinto de Sousa Coutinho, mais tarde primeiro Visconde de Balsemão, era embaixador em Londres e, a seguir a este cargo, ele vai ter diversos cargos ministeriais em Portugal. E é no âmbito do primeiro cargo que exerce que determina a realização do levantamento da triangulação geodésica do Reino. E essa triangulação geodésica, a primeira fase, vai ocorrer entre 1788 e 1803. Fica encarregado de fazer esta triangulação um lente da Academia Real de Marinha, Francisco António de Sierra, na altura com 25 anos, e com dois adjuntos, dois oficiais do Exército, engenheiros, Carlos Francisco de Caula e Pedro Folck. Porque é que os trabalhos acabam incompletos em 1803? Quesílias internas. Portanto, algo não conseguia por aí exatamente o que aconteceu, mas quesílias internas forçaram uma paragem nos trabalhos. E o que vai acontecer depois é que vamos entrar no período das invasões francesas, da instabilidade no reino, da Guerra da Sucessão e, portanto, durante um período... ok. E durante um período ainda significativo da realidade, estes trabalhos vão estar parados. Relativamente à componente náutica ou marítima, temos em 1796, no regimento do Conselho do Almirantado. O Conselho do Almirantado tinha sido criado no ano anterior, 1795, por ocasião da morte do ministro Meli Castro, que tinha estado à frente do Ministério da Marinha durante 20 anos e dominava todos os processos. Foi substituído um ministro por este Conselho e no seu regimento estava logo que este Conselho vai mandar tirar as cartas das costas do Reino e identifica logo ali uma série de locais, a começar pela Barra do Porto de Lisboa. 2 anos mais tarde é criada a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica, conhecida abreviadamente por Sociedade Real Marítima, em que justifica a sua criação exatamente para avançar com os processos de cartografia do reino, seja terrestre, seja marítimo. E as queixas são a falta e a penúria que sente a Marinha Real e a Mercante de boas cartas hidrográficas e até se sente necessidade de comprar a nações estrangeiras, e depois tem mais uns advérbios que vêm por ali afora a dizer que ainda por cima são más também as cartas estrangeiras, mas é o que há. E, portanto, nitidamente havia aqui uma necessidade de avançar com a componente de hidrografia. E temos o que eu diria um primeiro fólio básico produzido por Miguel Franzini, um oficial da Brigada Real de Marinha, que fez os levantamentos em 1803, 1805 e que edita então em 1811 este fólio que tem, eu diria que a carta principal ou a parte principal, o plano principal será da Barra do Porto de Lisboa, mas claramente ainda com um levantamento que não se poderá verdadeiramente chamar de sistemático, mas já com alguma técnica relativamente àquilo que são a realização de levantamentos hidrográficos. Ora bem, parou a triangulação geodésica do Reino, mas ela é recomeçada novamente em 1833, estamos perto, já se começa a ser mais claro o fim da Guerra da Sucessão, 33-34, e quem vai liderar estes trabalhos é Pedro Folck.
Pedro Foco também, na altura, já com uma alta patente no Exército, era o responsável pela parte dos telégrafos e assume também a componente de triangulação do reino. Com um problema. Tinha 90 anos na altura. Montava a cavalo, fazia trabalhos na mesma, mas precisava de ajuda e a ajuda veio de onde? Veio do seu filho, Filipe Foco, na altura segundo-tenente da Armada, que é então transferido para a Comissão dos Trabalhos Geodésicos para trabalhar com o pai, inclusivamente integra o Exército, até com benesses ao nível do posto. E em 1835 vamos ter aquilo que eu chamaria um evento curioso. É que o Ministro da Marinha determina que 4 oficiais da Armada integrem os trabalhos geodésicos de Pedro Foco. Parece um pouco inusitado. Estamos a falar essencialmente de cartografia terrestre. Por que razão se iriam envolver oficiais da Armada em cartografia terrestre? O que é certo é que, passado 3 meses, o feedback é que estes oficiais são bons, mas eles precisam de formação para verdadeiramente serem úteis nos trabalhos geodésicos. E é feita uma portaria real que determina, então, a criação de um curso de geodesia para dar formação a estes 4 oficiais. Ora bem, esse curso de geodesia, na realidade, não foi frequentado só por oficiais da Armada, foi frequentado também por oficiais do Exército e teria que ser dirigido por Filipe Foco, era o que estava determinado na portaria, e o que vai acontecer é que esse curso vai ter 2 currículos. Um que vai enverdar naquilo que depois, mais tarde, passa a ser designado o curso de Engenheiro Hidrógrafo, e o outro que passa a ser o curso de Engenharia Geográfica, que se mantém e é mantido essencialmente para oficiais do Exército, sempre agarrado à Escola Politécnica e depois mais tarde à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que inclusivamente depois em 1921 dá origem ao curso de Engenharia Geográfica também da Faculdade de Ciências. Portanto, é esse percurso do curso de Engenharia Geográfica da Faculdade de Ciências começa aqui, em 1836. Os 4 oficiais que são nomeados para fazer este curso são os segundos-tenentes Pereira da Silva, Caetano Maria Batalha e Carlos Botelho Vasconcelos e o Bruno Nugent White. O que vai acontecer é que, a certa altura, este Nugent White é nomeado professor de inglês da Academia dos Guarda-Marinhas e, portanto, sai fora do curso e é substituído pelo tenente Maria de Oliveira, que, por sua vez, também vai ser nomeado professor de francês da mesma academia e, portanto, dos 4 passamos a ter 3. Aqui uma nota que há ali um período relativamente aos trabalhos da Comissão dos Trabalhos Geodésicos, é que é nomeado para a sua liderança o Tenente-Coronel Sacote Galache entre 38 e 43, sem remover do local verdadeiramente Pedro Foco. Portanto, Pedro Foco liderado passa a ser uma espécie de um conselheiro e há um novo chefe. Isto não correu bem. E não correu bem e os Focos vão-se embora. Abandonam os 2 a Comissão dos Trabalhos Geodésicos, pai e filho. Curioso, durante estes 5 anos praticamente nada se produziu, não há nada visível, não houve obra que tenha surgido desta ausência de 5 anos dos Focos nesta Comissão. E cá está a portaria de nomeação dos 4 oficiais para fazer neste caso a portaria de nomeação da abertura do curso para os 4 oficiais da Armada, e quem determina isto é o Visconde Sá da Manteira, o Ministro da Marinha, naturalmente sob a égide da Rainha, e a grande questão é: quem é que verdadeiramente mandou estes oficiais fazer este curso? Era Filipe Foco que precisava, ou Pedro Foco, que precisava de massa crítica para a sua comissão geodésica, para os trabalhos, ou foi a Marinha que precisava de se capacitar na área de hidrografia e da cartografia para depois ter as cartas náuticas que tanto almejava ter para a Marinha Real e para a Marinha Mercante? E ao início, quando eu comecei a fazer um pouco desta investigação, era uma pergunta que se levantava frequentemente:
mas havia uma pseudo-resposta que eu não encontrava nenhum escrito, nem de Pedro Fock, nem de Philip Fock, a falar de hidrografia nem de cartografia náutica. Não tinha qualquer interesse para estes dois elementos e eles eram os principais da Comissão Geodésica. Felizmente, Philip Fock deixou escrito nas memórias da Academia Real das Ciências de Lisboa uma descrição deste processo. E é claro, quem mandou os oficiais fazer o curso e quem teve toda a iniciativa foi o Ministro da Marinha e a intenção era exatamente de capacitar a Marinha para a produção de cartografia náutica. Portanto, hidrografia e depois cartografia. Mistério, o primeiro mistério de alguma forma resolvido. Estes oficiais que fizeram este curso de geodesia, o curso só por si não os habilitava a serem hidrógrafos de nome, na altura ainda se estava a pensar bem o que é que se lhes ia chamar. O curso teria que ser complementado por uma espécie de um tirocínio ou de um estágio. E é interessante ver que o primeiro trabalho que estes oficiais fizeram, nomeadamente os dois mais antigos, o Pereira da Silva e o Caetano Maria Batalha, foi a carta topográfica do Pinhal Nacional de Leiria, de grande interesse para a Marinha, porque era exatamente onde se fazia a produção da madeira para depois fazer a construção naval e por aí fora. Portanto, é interessante que, apesar de estarem envolvidos nos trabalhos de geodesia, era de interesse para a Marinha que alguns dos seus levantamentos fossem feitos especificamente em terra. Portanto, os primeiros hidrógrafos são, nem mais nem menos, e o mais antigo, o primeiro de todos, o primeiro-tenente Francisco Maria Pereira da Silva, por curiosidade, pai de Baldaco da Silva. Baldaco da Silva, que depois também seria engenheiro hidrógrafo, mas eu diria pela porta dos artistas, num processo relativamente complicado, em que um bocadinho à revelia da direção da Marinha foi tirar o curso e depois foi reconhecido como sendo engenheiro hidrógrafo, mas é outra história. E depois Caetano Maria Batalha e o terceiro, o Botelho de Vasconcelos. O Botelho de Vasconcelos gradua-se ou é especializado um ano mais tarde, pura e simplesmente porque resolveu continuar por um ano de estudos na Escola Politécnica. Isto acontecia com muita frequência, os oficiais determinarem que queriam fazer mais uma série de cadeiras e, portanto, assim fez Botelho de Vasconcelos e só um ano mais tarde é que é considerado hidrógrafo. Uma data-chave neste processo é a criação, em 1849, da Comissão Hidrográfica no âmbito do Ministério da Marinha. E esta Comissão Hidrográfica era liderada pelo Philip Fock, na altura Tenente-Coronel de Engenharia, mas era ajudante do Observatório de Marinha. E, portanto, era um cargo científico na Marinha. Os observatórios sempre foram locais de ciência, estamos a falar dos observatórios meteorológicos, os observatórios magnéticos, os observatórios astronómicos e mesmo quando se começou a criar quadros de hidrógrafos e de engenheiros hidrógrafos, uma das suas funções, ou as suas funções preferenciais, cabia também por preencher lugares nestes observatórios. Temos depois uma designação formal de engenheiro hidrógrafo a ser estipulada em 1849, embora não tivesse ainda, eu diria, solidificada. Ela vai ficar perfeitamente solidificada em 1852, esta designação de engenheiro hidrógrafo associado aos indivíduos que tiraram o curso de geodesia, fizeram estes tirocínios e que depois foram a realizar atividades no âmbito da hidrografia e da cartografia náutica. E esta é, eu diria quase que o ex-libris do Instituto Hidrográfico, não está em todas as salas, mas em quase todas, pela seguinte razão, é que foi a primeira carta produzida por estes engenheiros hidrógrafos, foi a carta da Barra do Porto de Lisboa, de acordo já com uma técnica mais apurada no âmbito da hidrografia e depois da cartografia. Ela vai ter várias edições, a primeira de 57, depois temos em 79 e em 97, mas é interessante que numa delas temos as linhas batimétricas marcadas com 3 cores diferentes, preto, azul e vermelho. A preto, a referência é a carta de Franzini, a azul, a primeira carta produzida pelos engenheiros hidrógrafos e depois é encarnado a edição de 1879. Portanto, é uma das versões da carta que existe e que, de alguma forma,
poderá permitir, em determinadas circunstâncias, atendendo, temos de estar cientes daquilo que poderia ser ainda os erros de posicionamento de altura e de medição de profundidades, poderá permitir ter uma primeira avaliação de como é que poderia haver ali uma movimentação do fundo no período entre 1813 e 1879. Esta Comissão dos Trabalhos, ou os Trabalhos Geográficos do Reino, ao longo do século XIX, eles saltitaram entre vários ministérios, às vezes na sua plenitude, outras vezes só partes deles, entre o Ministério da Marinha, o Ministério do Reino, da Guerra, das Obras Públicas. Tiveram vários nomes e que foram evoluindo também de acordo com as disciplinas que iam tocando. Primeiro a base era a triangulação, depois já era a geodesia, a topografia, cadastro, até chegar à produção cartográfica. Portanto, na realidade estamos a falar de uma organização que teve 20 designações orgânicas, que foi inicialmente liderada por Pedro Foch, depois por Philippe Foch, e quando Philippe Foch morreu, em 1874, quem a assumiu foi o nosso primeiro engenheiro hidrógrafo, Pereira da Silva, que teve na liderança desta organização durante 4 anos e que depois saiu na base de uma sindicância. Qualquer coisa aconteceu, que correu mal, e ele depois terá sido substituído. Para fecharmos aqui o século XIX, alguma cronologia mais relevante, o curso de Geodesia de 36, com a criação também da secção de hidrografia do Ministério da Marinha em 1849, e aqui eu chamava só a atenção que o Ministério da Marinha não é armada, portanto estamos a falar da organização ministerial que tinha uma secção de hidrografia, assim como também tinha uma para a parte da Marinha Real. A secção de hidrografia do Ministério das Obras Públicas, os nossos engenheiros hidrógrafos durante muitos anos estiveram no Ministério das Obras Públicas, mantendo a sua ligação aos quadros de Marinha, mas afastados fisicamente da Marinha. Temos a criação do Corpo de Engenheiros Hidrógrafos em 69, que depois corre mal porque não havia saídas de topo para os engenheiros hidrógrafos, e este corpo é extinto porque já em 1890, dos 8 lugares possíveis de ocupar, 3 eram de contra-almirantes, e era preciso ir para o campo trabalhar e fazer as coisas acontecer, e quando se chega ao posto de almirante, portanto, já estamos numa fase de gestão superior, já a produção não tem o mesmo significado. Depois temos a criação da repartição da hidrografia no Conselho do Almirantado, também como uma solução intermédia de encaixar os hidrógrafos na Marinha e na Armada, até que em 1895 é dissolvido o quadro de engenheiros hidrógrafos e os engenheiros hidrógrafos são integrados na classe de Marinha e o seu tratamento passa a ser simplesmente de hidrógrafos. Oficiais, ao fim e ao cabo, especializados em hidrografia, eram os que tinham o curso de engenheiro hidrógrafo. Entrando no século XX, vamos mudar aqui alguns conceitos. Apesar de terem sido criados e lançados os primeiros engenheiros hidrógrafos, este quadro e estes trabalhos, aquilo que se verificou em termos práticos é que não se conseguiu sistematizar a realização de trabalhos hidrográficos, e se no continente as coisas ainda foram avançando, nos territórios ultramarinos praticamente ninguém ia para lá fazer hidrografia, e a hidrografia continuava a ser feita uma hidrografia de oportunidade, de ocasião, pelos navios que estavam nesses territórios, e às vezes até por liderança daquilo que seriam os capitães de portos. Aqui vamos ter, no início do século, 2 homens muito importantes neste processo. Estamos a falar o principal de todos, Hugo Lacerda, na altura engenheiro hidrógrafo, capitão de fragata, que foi o verdadeiro motor da organização hidrográfica do século XX, com os resultados que depois isso deu. E um segundo, eu diria que uma espécie de trabalhador em back-office, Azevedo Coutinho, que não era hidrógrafo, portanto não era engenheiro hidrógrafo, mas que durante cerca de quase 20 anos foi professor de hidrografia na Escola Naval. Interrompeu estes 20 anos para ocupar durante 2 ou 3 anos cargos ministeriais na Primeira República. E o que defendia Hugo Lacerda era uma realização de trabalhos sistemáticos de hidrografia, que toda a hidrografia devia estar centralizada numa única unidade orgânica do Ministério da Marinha,
Reparem que este conceito, na realidade, é aquele que vai ser utilizado para justificar a criação do Instituto Hidrográfico em 1960, porque nesta altura os portos faziam levantamentos hidrográficos, a rapaziada dos faróis também fazia alguns, a Marinha também fazia alguns, e, portanto, havia uma dispersão de pessoas a fazer levantamentos hidrográficos e não havia sistematização nem normas para a sua realização. E, portanto, dava produtos com qualidades absolutamente distintas. E a segunda é que, para que haja um trabalho sistemático, tem que haver navios dedicados exclusivamente a produzir hidrografia, a fazer hidrografia. E, portanto, é este conceito que depois vai ser explorado mais tarde. A hidrografia também dá um salto significativo na Marinha quando, no ensino na Escola Naval, se separa da cadeira de navegação e passa a ter existência própria como cadeira independente. O de Lacerda terá sido o primeiro professor da cadeira enquanto cadeira independente e provavelmente Azevedo Coutinho o segundo professor. Foi próprio o Lacerda que estabeleceu uma litografia na Escola Naval, estabeleceu as normas para os levantamentos hidrográficos e Azevedo Coutinho vai escrever formalmente aquilo que são os primeiros apontamentos de hidrografia da Escola Naval, embora a base do trabalho do escrito, na realidade, também tenha tido uma grande participação de Hugo Lacerda. E o que é feito então? Hugo Lacerda faz, em 1910, um relatório onde faz uma análise da situação da hidrografia e da cartografia náutica portuguesa e aponta para soluções. E a solução que ele propõe é o estabelecimento de missões hidrográficas. E o que é uma missão hidrográfica não é mais do que a atribuição de um navio exclusivamente para o trabalho dessa missão, em que o comandante do navio é o comandante da missão. Essas missões hidrográficas poderiam depois ser ad hoc constituídas por brigadas diversas, brigada de mar, de terra, de portos e depois mais tarde até fotogramétrica, quando se mete também a capacidade de fotografia aérea associada à hidrografia. Portanto, estas brigadas eram criadas ad hoc, eram subunidades orgânicas das missões e o comandante mandava-as instaurar conforme os trabalhos fossem decorrer. Estas missões deveriam fazer os levantamentos hidrográficos, topográficos, processavam os dados, desenhavam os planos e as cartas e depois o produto final era enviado para a Direção de Hidrografia e Navegação da Direção-Geral de Marinha, que tratava da sua impressão e difusão. E portanto, isto é proposto, é aceite, mas é aceite durante o Ministério de Fernandes da Costa, em que tivemos 3 oficiais, eu diria, lobistas, a defender a posição de Hugo Lacerda. Estamos a falar do comandante Tito Augusto Moraes, o tenente Botelho de Sousa e o segundo tenente Nunes Ribeiro. O tenente Botelho de Sousa, inclusivamente, vai integrar a primeira missão hidrográfica da costa de Portugal. E, portanto, entre 1912 e 1936, temos então constituída a primeira missão hidrográfica, a missão hidrográfica da costa de Portugal. O navio que foi atribuído a tempo inteiro a esta missão foi o 5 de outubro, a Egeata Amélia, o quarto, e podem ver aqui deste lado toda a cartografia que foi produzida durante estes anos por esta missão hidrográfica. Naturalmente houve aqui períodos de mais trabalho e menos trabalho, também tivemos a Primeira Guerra Mundial, houve períodos em que isso era possível operar, outros em que não havia condições para operar, mas essencialmente este período, o Lacerda foi o primeiro comandante da missão hidrográfica da costa de Portugal. Quando esta missão foi extinta, todos os meios, o navio, foram ativar aquilo que seria a missão hidrográfica das ilhas adjacentes para fazer o levantamento dos Açores e da Madeira. Temos em 1919 um evento muito interessante no âmbito da hidrografia internacional, é a Conferência Internacional de Hidrografia de 1919, que ocorreu em Londres durante o período de cerca de um mês, e nesta conferência vai ser decidida a criação daquilo que nós chamamos hoje a Organização Hidrográfica Internacional, que, enfim, de uma maneira relativamente simplista, pôs ordem naquilo que é a produção de hidrografia, a realização de hidrografia e a produção cartográfica no mundo. Todos os países costeiros membros desta organização fazem levantamentos hidrográficos de acordo com os mesmos estándares ou padrões e produzem a cartografia náutica exatamente com a mesma qualidade, com as mesmas cores e por aí fora. E, portanto, isto é algo que não existe
para a terra, para a componente de terra. Mas no mar existe e é a partir daqui que nasce. Os nossos dois representantes nesta conferência, o Comandante Azevedo Coutinho e o Tenente Baeta Neves, que na altura estaria a terminar o curso de Engenheiro Hidrógrafo. Na realidade, Baeta Neves verdadeiramente depois nunca exerceu hidrografia, entrou depois mais para a parte política e relações internacionais, mas cá estava Azevedo Coutinho ainda na sua senda hidrográfica a defender os interesses nacionais. Depois de se terem feito os trabalhos de grande monta pelas missões hidrográficas, há que garantir a manutenção da sua atualização. E uma das soluções que foi desenhada e implementada na altura foi a criação de brigadas hidrográficas, agora, em vez de serem dependentes de uma missão, não, brigadas hidrográficas independentes. E a primeira brigada independente é a da costa portuguesa e vai funcionar durante muitos anos e o que fazia essencialmente era atualização da hidrografia e cartografia dos portos e atualização do roteiro para auxiliar a navegação. Mas tivemos depois outras brigadas hidrográficas que podiam estar não só relacionadas com o fim dos trabalhos de uma missão, mas também porque a área a cobrir era relativamente reduzida. É o caso da Brigada Hidrográfica do Rio Zaire e a Brigada Hidrográfica do Estado da Índia. Do Rio Zaire, essencialmente uma questão de problemas de fronteiras. Tivemos que criar uma Brigada Hidrográfica do Rio Zaire, houve ali uns problemas com os belgas, e aliás foi uma das primeiras missões, antes de ser brigada, uma das primeiras missões a ser criadas nos territórios ultramarinos, foi a do Rio Zaire, exatamente por causa do problema das fronteiras. E tivemos aquilo que se chamaram uma missão mista, uma missão geohidrográfica da Guiné, essencialmente por razão da tipologia do espaço geográfico, muito fluvial, enfim, que tinha outras características e, portanto, não era só uma missão hidrográfica, tinha também uma componente geo associada. Aqui eu chamava a atenção para um determinado pormenor político naquilo que é a criação destas missões e brigadas hidrográficas. É que até 1911 o Ministério da Marinha teve sempre foi um ministério que tinha agarrado os territórios ultramarinos ou as colónias. E, portanto, havia aqui uma unidade de pensamento, no mínimo, ou no limite, teríamos uma pessoa que está a olhar para os dois âmbitos. Em 1911 dá-se a separação desse Ministério em dois. Um Ministério da Marinha e outro Ministério das Colónias. E o que vai acontecer é que estas missões e brigadas hidrográficas, as do continente e ilhas adjacentes, estão debaixo e são geridas pelo Ministério da Marinha, e as outras estão debaixo e são geridas pelo Ministério das Colónias. Entramos, mais uma vez, numa fase em que deixa de haver, em determinadas circunstâncias, uma funcionalidade completa, a utilização dos mesmos padrões, a utilização das mesmas técnicas, embora os navios continuassem todos a ser da Marinha e o pessoal continuasse todo a ser da Marinha e continuassem todos a ser hidrógrafos. Mas este distanciamento provocado por estarem debaixo de dois ministérios gerou disfuncionalidades. Aqui podem ver os ministérios, as missões e as brigadas que funcionaram debaixo do Ministério da Marinha e aqui as missões e as brigadas que funcionaram debaixo do Ministério das Colónias e do Ultramar. Nunca houve missões nem brigadas nem em Macau nem em Timor. Aí, por razões específicas até da distância e da exiguidade dos espaços, a componente da cartografia e da hidrografia era assegurada localmente pelos capitães de portos e pelos navios que estivessem na região. Esta é uma outra maneira de olhar para estas missões e brigadas hidrográficas e, portanto, por espaço geográfico, a azul temos aquilo que foram as missões constituídas para um determinado período e depois a castanho aquelas que são as brigadas hidrográficas que foram constituídas para cada espaço e para cada período. De assinalar aqui que as missões hidrográficas da Guiné, de Angola, iriam dar mais tarde às missões, quando se dá a independência dos territórios, à missão hidrográfica número 2 e número 3, a número 1 era a do continente, que depois também são extintas e o seu pessoal é relativamente absorvido naquilo que será a Brigada Hidrográfica número 2. E, portanto, ainda hoje no Instituto Hidrográfico, e, portanto, olhando para o esquema
aquelas duas barras castanhas mais à esquerda, a Brigada Hidrográfica número 1 e a Brigada Hidrográfica número 2 são aquelas que ainda subsistem no âmbito do Instituto Hidrográfico. A herança de umas é a missão, da número 1 é a missão da costa portuguesa e a da número 2 são as extinções da missão hidrográfica da Guiné e de Angola. Naturalmente redimensionadas e atualizadas passado todos estes anos. Ainda hoje, na Lei Orgânica do Instituto Hidrográfico, existe uma linha que diz, o Almirante Sema, por proposta do Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, pode criar e extinguir missões e brigadas hidrográficas. E o conceito é este. Em termos do plano cartográfico, podemos dizer, era muito ambicioso. O espaço é que era gigantesco. Era um espaço gigantesco. O marítimo era mesmo necessário arranjar maneira de fazer levantamentos sistemáticos e cartografia sistemática. Trago aqui algumas fotografias de trabalhos de campo. O local mais difícil para trabalhar era a Guiné. E, portanto, vários relatórios que li das missões e das brigadas, quando chegava à Guiné, era muito difícil. As condições ambientais e depois até de sanidade. Muitas das vezes, eu diria que um elemento nomeado para prestar serviço na Guiné, por 2 anos, normalmente, ao fim de um ano, tinha que regressar com alguma maleita. E é interessante também ver que foi tirada uma fotografia ao Mar d'Ósia, da missão geohidrográfica da Guiné, com aquele texto que ali está. E, portanto, estamos a falar de 1954-55. Devido ao calor excessivo em Pis, cerca de 50 graus às 9 da manhã, esta base ter de ser medida durante a noite, porque as bases mediam-se com um fio de cobre e, portanto, com 50 graus, depois o fio tem dilatações e a medição já não é rigorosa. Portanto, alguns pormenores bastante interessantes. Dos navios hidrográficos, nós nunca verdadeiramente construímos ou tivemos um navio desenhado de raiz para ser navio hidrográfico, sempre foi um navio adaptado, com uma exceção. O navio Dom João de Castro, que ainda por cima sempre teve problemas de máquinas e que encalhou ao fim de 6 anos em Cabo Verde também na sequência de uma avaria de máquinas a sair de uma enseada. E é este navio a fazer um levantamento hidrográfico nos Açores que faz o primeiro levantamento sistemático daquilo que nós conhecemos hoje como Banco Dom João de Castro. E ele é Banco Dom João de Castro porque o navio era Dom João de Castro e Dom João de Castro é uma das referências particulares para nós hidrógrafos. O produto cartográfico das missões e das brigadas é esmagador. Ainda hoje, em muitos locais de África, é a melhor informação que existe para navegar. Naturalmente é arriscado, as zonas costeiras há variações, mas ainda hoje não existe atualização de muita desta cartografia. Já passaram 60 anos. E este é um slide que eu não resisto a mostrar porque evidencia bem a qualidade daquilo que foi a instituição de processos de hidrografia na Marinha e a qualidade do nosso pessoal. E o que nós temos aqui é que, em meados dos anos 50, que se dá as negociações para a divisão da soberania do Lago Niassa, a primeira coisa que Portugal faz é cartografar o Lago Niassa, fazer a hidrografia e a respectiva carta. E, portanto, a missão hidrográfica de Moçambique destaca uma brigada para o Lago Niassa e começa a fazer o levantamento. E do lado inglês também estavam a fazer levantamentos. E há um oficial inglês que escreve numa conceituadíssima revista de hidrografia, que ainda hoje se publica, International Hydrographic Review, um texto sobre os seus levantamentos e que a certa altura menciona aquilo que era a atuação da nossa brigada do Lago Niassa. E diz algo tão simples, tão direto e que nos deixa a nós orgulhosos daquilo que foi escrito na altura. O seu programa era mais ambicioso do que o nosso inglês. O seu trabalho, escusado será dizer, era de uma alta qualidade, assim como a sua organização. E a sua hospitalidade era embaraçosa. Portanto, isto é a característica do português. Mas estas 3 frases são um excelente indicador para quem está a olhar de fora, não é nós que sentimos isto mais a quente e somos da família.
É alguém que está de fora a caracterizar a forma de trabalhar do nosso pessoal e o tipo de trabalho realizado. Por mera curiosidade, mas que também não resisto a mencionar, um dos indivíduos está ali com o sextante a fazer medição horizontal de ângulos, não é mais nem é menos do que na altura o tenente Egídio de Sousa Leitão, mais tarde chefe de Estado-Maior da Armada, também engenheiro hidrógrafo. Depois temos a criação do Instituto Hidrográfico em 1960, exatamente com uma razão muito específica, que é a necessidade de ter unidade de orientação, terminologia e métodos. O seu primeiro diretor, o capitão de Mar e Guerra Pereira Parreira, na realidade ele já era diretor, diretor da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Direção-Geral de Marinha e, portanto, assume-se os mesmos espaços, assume-se as mesmas pessoas, mas muda-se o conceito e dá-se ao Instituto Hidrográfico, na altura, a capacidade de fazer o controlo global da hidrografia em Portugal. Nos anos 60 também, associado à hidrografia, ou na sua sequência, dá-se também aquilo que eu diria uma explosão no âmbito da oceanografia, principalmente com um grande impulso também nas necessidades NATO. Nós chegamos na Marinha, inclusivamente, a criar a especialização em oceanografia. A hidrografia era a dos engenheiros hidrógrafos, a de oceanografia vai existir entre 69 e 77 e depois também é substituída por um ramo de engenharia hidrográfica. Em 69 temos o incêndio no Instituto Hidrográfico, na Sala do Risco, onde são hoje os refeitórios nas instalações centrais de Marinha, e o Instituto muda-se temporariamente, e portanto já passaram 62 anos, para o Instituto Hidrográfico, e de certeza que não faz sentido de lá sair. O Instituto Hidrográfico, tal como está, não é o Instituto Hidrográfico que foi recebido pela Marinha, e portanto houve todo um processo naturalmente de recuperação do convento e adaptação dos espaços e por aí fora. 1970 é um período onde começamos a ver algumas reorganizações, tanto ao nível da Marinha, mas também ao nível do Instituto Hidrográfico. Em 1960, portanto, aquilo que era a especialização de hidrografia passou a ser designado como especialização em engenheiro hidrógrafo. E depois temos, em 1977, uma remodelação da engenharia hidrográfica, criando 3 ramos. Um de hidrografia, um de cartografia e um de oceanografia. Nunca nenhum oficial se formou em cartografia. Porquê? Porque, essencialmente, a formação em hidrografia cobria essa lacuna em determinadas circunstâncias e também podíamos perfeitamente utilizar civis e engenheiros geógrafos para cobrir também parte destas necessidades. Também temos a criação, então, por uma necessidade de volume de formação de hidrógrafos, que não só engenheiros hidrógrafos, porque a formação era no estrangeiro, isso tinha uma série de dispêndios, é criado o curso de hidrografia em 1978, onde vão ser formados oficiais da classe de Marinha, do Serviço Especial, oficiais técnicos, da Reserva Naval, e depois passamos inclusivamente a ter sargentos hidrógrafos. Também temos um aspecto muito importante ao nível do desenvolvimento da hidrografia na Marinha, que é a transformação das instalações navais da Azinheira naquilo que é hoje uma base hidrográfica, que é uma infraestrutura fundamental para a atividade do Instituto Hidrográfico, e a formação. E aqui nós distinguimos. Eu nem posso entrar verdadeiramente em todos os detalhes, não tenho tempo, mas o Instituto Hidrográfico, na formação das especializações, os seus cursos são reconhecidos internacionalmente pela Organização Hidrográfica Internacional, e eu chamo a atenção que apenas 16 países no mundo têm capacidade para dar o curso de categoria A. E nós somos um deles. Depois temos os cursos de categoria B, que hoje em dia são os cursos técnicos de hidrografia que são ministrados essencialmente para sargentos, e acolhemos naturalmente países amigos para ajudando-nos a formarem em hidrografia. Portanto, desde 1836 até à data, já se formaram na Marinha 83 engenheiros hidrógrafos e temos 3 no forno, portanto, ou estão a acabar o curso, ou estão a acabar o estágio, ou por aí fora. Formaram 78 hidrógrafos da classe de Marinha e temos 6 no forno, neste momento, na Escola de Hidrografia. 13 hidrógrafos do Serviço Técnico, é a especialização mais recente no âmbito da hidrografia, tiram normalmente o curso de categoria A, e 31 hidrógrafos do Serviço Especial, esta classe agora já extinta. E até hoje também já formámos 28
sargentos hidrógrafos, e eu posso dizer que os sargentos hidrógrafos foi das melhores ideias que a Marinha teve no âmbito da hidrografia, porque são indivíduos muito próximos da capacidade de fazer e de gerir levantamentos hidrográficos. Portanto, hoje em dia, a nossa Brigada Hidrográfica, os brigadas hidrográficos, para além dos seus oficiais, atribui a responsabilidade de realização de levantamentos hidrográficos em espaços mais reduzidos, mais controlados, sem grandes complexidades, a sargentos hidrógrafos. Não tem problema nenhum. A golada acabou de ser feita há 2 dias, foi controlado por uma sargento hidrógrafo. Os navios hidrográficos da nossa força ainda são os 2 navios oceânicos da classe Dom Carlos e as 2 lanchas da classe Andrómeda. Já estão, enfim, a chegar ali um bocadinho ao fim de vida, no sentido em que já têm uma larga idade, e os 2 oceânicos, mais uma vez, não foram desenhados para serem navios hidrográficos, mas foram adaptados mais tarde para serem navios hidrográficos. Em termos, enfim, de conclusão, o que nós temos é ao longo destes 200 anos verificaram-se alterações significativas, mas a base ela está lá e é comum aos trabalhos que nós fazemos no dia de hoje. Naturalmente houve evoluções ao nível da sondagem, da maneira de obter a informação sobre o tipo de fundo, começando pelo prumo e depois passando para os sondadores simples e multifeixe. No posicionamento, muito dele no próximo a terra com sextantes, depois a utilização de sistemas radiométricos, que facilitava bastante alguns destes processos. Hoje em dia com sistemas espaciais e da própria produção da carta náutica, do papel monocromático, passando para o policromático e agora as cartas de navegação eletrónica. Agora, isto não acaba aqui, porque os desafios na área da engenharia hidrográfica hoje em dia são significativos. Muita tecnologia, muitas variantes de obter resultados extraordinários. 4 tópicos relevantes. Veículos autónomos. Portanto, estamos a entrar na fase em que a hidrografia se faz com veículos autónomos. Submarinos, de superfície e aéreos. Naturalmente ainda existem algumas limitações, estamos segmentados a alguns tipos de trabalho, mas já se faz. E, inclusivamente, não só para fazer hidrografia, mas para detecção de objetos submarinos, se utiliza muito veículos com sistemas sondadores multifeixe, mas veículos autónomos submarinos. Na área também da detecção remota, para fazer reconhecimento e topografia, mas principalmente para obter batimetria costeira por satélite, é um problema que nós não resolvemos ainda, que é, nós temos hidrografia a partir da rebentação para fora, da rebentação para dentro não temos, porque as embarcações viram-se. Agora, por satélite já temos algoritmos que nos permitem obter informação sobre a profundidade. Agora, esses algoritmos ainda não são válidos para a produção cartográfica. Estamos quase, mas já são válidos para toda uma série de aplicações. A utilização dos dados dos sistemas sondadores multifeixe, que são os sistemas mais avançados, nomeadamente a informação que temos da coluna d'água, é informação que hoje em dia é deitada fora, mas que se começa a ver porque o seu volume de armazenamento era gigantesco, era incomportável hoje em dia ainda estar a fazer o armazenamento desta informação para todos os levantamentos hidrográficos que fazemos. Porque ainda as aplicações elas já existem, estão identificadas, mas ainda precisamos de afinar processos antes de avançar para trabalhos onde isto seja feito. E a classificação sedimentar. Até recentemente tínhamos que ir fazer amostras do fundo do mar para saber se era areia, cascalho, lodo. Hoje em dia, com os dados dos sistemas sondadores multifeixe e 2 ou 3 amostras de referência, conseguimos, com a informação de backscatter, estimar se uma determinada mancha é lodo, se é areia, se é cascalho. É o outro patamar. Estamos a trabalhar nisso a nível internacional. Mas é um aspecto que, em termos de geologia marinha, a informação no âmbito da geologia marinha é muito relevante e agiliza imenso o conhecimento que podemos ter sobre o mar. E agora vem um novo paradigma da navegação. No âmbito da hidrografia e da cartografia náutica, nós já estamos a evoluir. Em termos práticos, isso significa que estamos a implementar as normas S100 da Organização Hidrográfica Internacional. O que isso significa é que as pontes dos navios, o comando, vai ser totalmente alterada a forma de navegação até 2030. É outro paradigma.
tudo eletrónico, informação em tempo real, não há cá informação estática, a carta é atualizada com a informação de maré em tempo real e é atualizada também com a informação de agitação marítima. E pronto, e com isto eu termino aqui a minha comunicação. Eu deixo aqui uma lista de todos os engenheiros hidrógrafos que eu consegui colecionar das diferentes fontes, principalmente naturalmente da lista da Armada, ao longo dos tempos. E depois tenho a seguir mais uma lista de todos os especializados em hidrografia e depois todos os que tiraram o curso de hidrografia, mas por classes. Aqui, naturalmente, teremos aqui algumas curiosidades. Tivemos 3 almirantes que foram hidrógrafos, almirantes de posto, desde que o posto de almirante foi criado, foram hidrógrafos ou engenheiros hidrógrafos. Um deles hidrógrafo honoris causa, o almirante Fuseta da Ponte. Honoris causa porque já tinha feito anos e anos de hidrografia quando foi instituída a especialização e, portanto, foi-lhe reconhecido imediatamente essa capacidade. Temos, naturalmente, o almirante Egídio de Sousa Leitão. E o terceiro está aqui na mesa, é o almirante Vidal de Abreu, que é engenheiro hidrógrafo e também foi almirante, chefe de Estado-Maior da Armada e almirante de posto. E pronto, com isto, Sr. Almirante, eu termino a minha apresentação. Eu penso que me estiquei um bocadinho, mas estou naturalmente disponível para responder a perguntas que possam surgir. Muito obrigado.